Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Agora que nós finalizamos a parte, gramatical, né? Nós vamos entrar na parte do livro que fala sobre conhecimento em ação, ok? Ali na página 165, tá escrito assim: você vai ler um excerto de texto sobre a riqueza, elaborado por Luiz Jacob para a enciclopédia no século XVIII. Leia-o e avalie em que medida ele aponta indícios que aproximam da valorização da ciência e da pesquisa, como fazem atualmente as notícias científicas e os artigos de divulgação científica, tá? Esse é o sistema figurativo, tá escrito lá embaixo, do conhecimento da enciclopédia de Diderot d'Alembert. O entendimento humano era organizado pelos enciclopedistas do seguinte modo: a memória, que era a história, a razão, que era a filosofia, na época englobando diversos ramos das ciências atuais, e imaginação, que envolvia poesia e artes. Agora, na página 166, está escrito assim: riquezas. Deixa aos políticos o cuidado de apontar vias novas, úteis e profundas e deduzir algumas consequências aplicáveis a casos práticos de riqueza. Eu me limitarei a considerar as riquezas como filósofo da moral. Para isso, examinarei uma questão a qual não parece que os filósofos até aqui tenham prestado atenção, ainda que ela lhes interesse mais que aos outros homens. Com efeito, trata-se de saber, primeiro, se um dos efeitos inevitáveis das riquezas não seria o de desviar aqueles que a possuem da busca da verdade. Segundo, se ela não atrairia infalivelmente a corrupção dos costumes, inspirando desgosto ou indiferença por tudo que não tiver como objetivo o gozo dos prazeres dos sentidos e a satisfação de mil pequenas paixões que não aviltavam a alma e a privavam de toda a energia. Terceiro, enfim, se um homem rico que quisesse viver como pessoa boa e virtuosa e dedicar-se ao mesmo tempo às coisas intelectuais, à pesquisa da causa dos fenômenos e seus efeitos, não poderia tomar decisão mais sábia e mais segura do que imitar exemplo de Crates, de Diógenes e Anaxágoras, tá? Aí tem um glossário que quer dizer aviltar, que é tornar vil, que é tornar desprezível, indigno, sem valor. Aí eu tenho um desenho retratando aí, né? Vários pensadores clássicos, por exemplo, Sócrates estava ali, Platão, Aristóteles e Diógenes, juntos como se conversasse entre si e frequentasse o mesmo lugar que seria uma escola. Olha só, gente, que lugar valioso, com todos os pensadores juntos aí daquela época, que foram tão importantes e são importantes até hoje. Na página 167, diz aí no primeiro parágrafo o seguinte: a filosofia, que em grego significa. O que significa a filosofia? Amor do conhecimento. É o estudo que busca compreender a realidade natural e humana por meio do pensamento e de argumentos racionais, distinguindo suas conclusões das explicações místicas ou religiosas sobre os mesmos fenômenos. Aí eu tenho um pouquinho que fala sobre cada pensador aí, ó, sobre os filósofos, né? Onde surgiram, né? O que eles fizeram. Aí eu tenho o Anaxágoras, né? Ele foi fundador da primeira escola filosófica lá de Atenas. Tem o Crates, né? Ele foi famoso por ter doado toda a sua riqueza para viver uma vida de miséria nas ruas de Atenas. O Demócrito, né? Que ele é o criador da teoria atômica, ou seja, de tudo que existe é composto por elementos indivisíveis, né? Ele fala muito dos átomos, né? Os Diógenes, né? Segundo os relatos, eles viviam em Atenas como mendigos, morando em um barril e percorriam as ruas em uma lamparina, dizendo procurar porque ser pessoas honestas.
eles consideravam que os homens viviam de maneira artificial e hipócrita. Então, por isso, eles abriam mão de bens materiais, de casas, de tudo, e passavam a viver em barris. Sendo assim, eles tentavam mostrar para a sociedade que ser homens honestos e viver sem hipocrisia era morar nas ruas, dentro de barris, sem dinheiro, tá? Vamos fazer essas 4 questões aí. Número 1. O enciclopedista Louis Jacquard, de 1704, que nasceu em 1704 e faleceu em 1779, dentre outros temas, escreveu sobre a riqueza, em um dos muitos volumes da enciclopédia. O trecho do verbete apresentado traz suas reflexões sobre o tema. Ele aponta 2 efeitos das riquezas sobre os quais possui e sugere um caminho que pode enobrecer o possuidor de riqueza. O primeiro efeito seria desviar as pessoas da busca da verdade. Conforme o que você leu sobre a enciclopédia, qual seria a melhor forma de buscar a verdade? A resposta é a seguinte: a melhor forma de buscar a verdade seria o conhecimento da ciência, a pesquisa, o estudo e a informação, ok? Número 2. O segundo efeito apontado pelo enciclopedista acaba por desdobrar-se em 2 partes. Com apoio no texto, explique quais seriam elas. A resposta é a seguinte: a primeira parte, haveria o risco de que a riqueza afastasse os seres humanos de tudo que lhes causasse prazer e gozo. A segunda parte, um efeito mais negativo ainda tornaria indigna e sem valor a alma das pessoas que fossem seduzidas por essas sensações de riqueza, de dinheiro, né, gente? Deixando-as enfraquecidas e sem energia. Eu tenho, então, a primeira linha, que é a primeira parte como resposta, e a segunda parte, que é a segunda linha. 3. O filósofo aponta a melhor decisão para o homem rico. Explique qual é ela. A resposta é a seguinte: se ele quiser viver com bondade e virtudes e ainda dedicar-se a atividades intelectuais ou científicas, ele deveria imitar os filósofos gregos, que estudaram e refletiram muito. Alguns deles desprezavam os valores materiais, que eram o caso dos Diógenes, né? Que eles viviam como mendigos, porque para eles riquezas, bens materiais não significava ter bom caráter, boa vida, né? Então essa é a resposta número 3. Número 4. Aponte semelhanças e diferença entre texto e os textos de divulgação científica lidos nesta unidade. Foi o que nós estudamos no início, né, gente? A resposta é a seguinte: o ponto comum é a valorização do conhecimento, do saber, da ciência. As diferenças decorrem do gênero. Este texto traz uma reflexão do autor. Os textos de divulgação científica relatam descoberta de outras pessoas. Então, olha só, esse texto que nós acabamos de ler traz uma reflexão do autor. E os textos de divulgação científica, eles relatam descobertas que outras pessoas fizeram. Então, esta é a diferença entre esse texto e os textos de divulgação científica, ok, gente? Então, terminamos aqui a nossa unidade na página 167. Façam a correção, qualquer dúvida, tiraremos na nossa próxima videoconferência. Um beijo em todos vocês.